E se Jesus chegasse exatamente no momento em que você percebe que sua vida é um palco, e você, o ator exausto que já esqueceu seu próprio rosto, o vento noturno sopra frio contra os vidros do carro, mas dentro, o calor do silêncio é mais sufocante. Marcos desliga o motor e fica ali, ouvindo o eco de uma risada forçada que ainda parece grudada no canto dos lábios. As luzes do painel iluminam suas mãos no volante, ainda segurando a pose do cara bem-sucedido, do amigo sempre disponível, do filho perfeito. A reunião foi um sucesso. Todos riram de suas piadas, todos aprovaram suas ideias. Por quê? Então, o vazio no peito parece um abismo que engoliu todos os aplausos. Ele olha para o espelho retrovisor. Os olhos que devolvem o olhar estão cansados. São os olhos de um homem que passou a vida calibrando expressões, moderando opiniões, suavizando arestas para nunca desagradar. Ele construiu um castelo de aprovação, tijolo por tijolo, e agora vive sozinho em seus corredores frios e impecáveis. A pergunta que não cala, mais sussurro do que voz, rasga a fachada. Quem seria você se ninguém estivesse olhando? Se Jesus estivesse aqui, ele veria mais do que o carro parado na garagem. Ele veria o peso invisível que curva os ombros de Marcos. Veria as máscaras cuidadosamente penduradas no armário da alma, cada uma nomeada, a do trabalho, a da família, a dos amigos. Veria o menino assustado que ainda acredita que amor é moeda de troca, conquistada apenas por desempenho. Do lado de fora, um farol de carro distante varre a janela, por um instante, iluminando o banco do passageiro. Vazio, sempre vazio, pois quem poderia se sentar ali, se até ele mesmo estava ausente? E naquele instante, algo mudou no ar. Não foi um som, mas uma presença, uma quietude diferente do silêncio solitário. Algo como a calmaria que precede uma resposta há muito esperada. Mas a resposta ainda não vem. Apenas a pergunta, ecoando mais forte no vácuo de sua performance perfeita. Até quando? A porta do carro abriu com um clique que ecoou na garagem silenciosa. Marcos saiu, e seus passos no cimento frio pareciam absurdamente altos. Cada passo era um eco da persona que ele carregava. O profissional, o passo firme, o filho presente, a postura ereta, o amigo leal. Um suspiro que tentava ser alívio, mas soava a rendição. Foi ao entrar em seu apartamento impecável, cada almofada no lugar, nenhum livro fora da estante, que a fachada rachou de vez. A luz do abajur iluminou uma foto na parede. Ele, sorrindo, cercado de pessoas em uma festa. Um sorriso perfeito, estudado. E ao olhar para aquela imagem, uma onda de náusea genuína subiu de suas entranhas. Não era nojo da foto, mas a desconexão total entre aquele homem congelado no papel fotográfico e o ser trêmulo que agora a observava. Quem era aquele sujeito de sorriso largo? Onde ele estava naquela pilha de expectativas atendidas? Chega! A palavra saiu como um sopro rouco, não uma declaração de força, mas o último fôlego de um nadador se afogando. Ele desabou no sofá. O peso do dia, não, o peso de uma vida, finalmente o imobilizando. O silêncio do apartamento não era pacífico, era acusador. Ele podia ouvir o tic-tac do relógio marcando os segundos que ele havia desperdiçado tentando ser um reflexo para todos, menos uma pessoa para si mesmo. Se Jesus estivesse aqui, o pensamento surgiu sem permissão, mais uma pergunta desesperada do que uma afirmação de fé. Ele veria a coreografia exaustiva. Cada gesto calculado para gerar um like, um elogio, um como ele é gente boa. Veria o menino que aprendeu, cedo demais, que o amor dos pais vinha com boletim cheio de e que a paz da casa dependia de ele não causar problemas. Veria o adulto que transformou essa lição em um evangelho particular. Bem-aventurados os que agradam, porque dele será o reino da aprovação alheia. Foi então que o ar mudou novamente. Não era o vento, pois a janela estava fechada. Era uma qualidade diferente na luz, uma suavidade no ambiente que não vinha dos móveis, nem da iluminação. Uma presença calma, que não precisava anunciar-se com estrondo. E um som começou a se formar, não pelos ouvidos, mas dentro do peito, como um eco vindo de um lugar profundo e esquecido. O som de areia sendo lavada de uma ferida. Ele não se moveu, não ousou, pois no canto do seu olhar, sentado na poltrona ao lado do sofá, a poltrona que sempre ficava vazia, havia uma figura, não assustadora, não gloriosa em chamas, mas tão real e presente quanto a dor que o apertava.
Os olhos dele, cheios de fadiga e perplexidade, encontraram os dele. E no olhar daquela figura havia uma quietude tão vasta que podia conter todo o caos de Marcos sem julgamento, apenas com um reconhecimento profundo. A figura não disse uma palavra, apenas estendeu a mão, não em direção ao ombro ou à cabeça de Marcos, mas em direção ao peito dele, onde o coração batia acelerado e pesado. A mão parou a alguns centímetros de distância, como se tocasse algo invisível, algo que doía. E pela primeira vez em anos, Marcos não pensou em como reagir, que expressão adotar, que máscara usar. Ele simplesmente sentiu o peso ser visto. E isso era mais assustador e mais libertador do que qualquer aplauso. Se você já sentiu que está performando até para si mesmo, que sua vida virou um palco vazio, comenta chega abaixo. Você não está sozinho nesse cansaço. A mão pairou no ar entre eles, um silêncio tão denso que parecia palpável. Marcos não conseguia desviar o olhar dos olhos que fitavam. Não havia reprovação neles, nem aprovação. Havia algo infinitamente mais complexo, um reconhecimento. Era como se aquela figura visse não apenas a máscara, mas as feridas se acolaram no rosto de Marcos, camada por camada, ano após ano. A voz de Marcos saiu quebrada, um sussurro áspero. Ele queria explicar, queria justificar todas as suas escolhas, suas concessões, suas pequenas traições a si mesmo. Queria dizer, eu fiz isso para ser amado, para ser aceito, para não ser abandonado. Mas as palavras morreram na garganta. Sob aquele olhar, as justificativas soavam ocas, como moedas falsas. Então, Jesus, porque agora, no fundo de seu ser, Marcos sabia quem era, fez um movimento simples. Em vez de tocar o peito de Marcos, ele baixou sua mão e, com uma delicadeza que comovia, tocou o braço do sofá entre eles. No lugar onde seus dedos tocaram o tecido, uma mancha quase imperceptível ficou visível à luz do abajur. Era uma pequena marca de café, de meses atrás, que Marcos tinha tentado limpar inúmeras vezes, sem sucesso. Ele a escondia com uma almofada quando alguém visitava. Era uma imperfeição, uma falha em seu mundo controlado. E Jesus sorriu. Um sorriso triste e terno ao mesmo tempo. Você esconde até as manchas do sofá. A voz não veio pelos ouvidos, mas surgiu dentro da mente de Marcos, clara como água de nascente. Teme que uma imperfeição no tecido revele uma imperfeição na alma. Que peso você carrega, filho? Lágrimas, quentes e silenciosas, começaram a escorrer pelo rosto de Marcos. Eram lágrimas de alívio. Alguém via, alguém sabia, e não o afastava. Venha, disse Jesus, levantando-se. Sua presença encheu a sala, não com grandeza opressora, mas com uma autoridade serena que convidava à rendição, não ao medo. Ele estendeu a mão novamente, desta vez para que Marcos a tomasse. Tremendo, Marcos ergueu a mão. Quando seus dedos tocaram os de Jesus, uma sensação percorreu seu braço. Não era um choque elétrico, mas uma onda de calor puro, como se seu sangue, há muito frio e estagnado, de repente se lembrasse de como fluir. Era o toque mais real que ele experimentara em anos. Mais real do que todos os apertos de mãos sociáveis, mais real do que qualquer abraço protocolares. Jesus o conduziu até a varanda do apartamento. A noite estava limpa, a cidade iluminada abaixo deles como um mar de pequenas luzes, cada uma tentando brilhar no escuro. Se Jesus estivesse aqui, ele apontaria para aquelas luzes e mostraria a prisão que Marcos havia construído. Luz por luz, aprovação por aprovação. Ele tinha se trancado em uma cela de espelhos, onde cada reflexo era uma expectativa a ser atendida, e o verdadeiro eu estava perdido no labirinto. Você passou a vida inteira tentando ser o reflexo do que cada um deseja ver. A voz interior de Jesus era suave, mas penetrante. Mas eu não vim para os perfeitos. Vim para os cansados, para os que carregam fardos pesados demais para os próprios ombros. O seu fardo tem um nome, o medo de ser você mesmo. Marcos engoliu em seco. O ar da noite em seu rosto parecia diferente, mais puro. E quem sou eu? Ele perguntou em voz alta, a pergunta fundamental que lhe passou a vida fugindo. Jesus voltou-se para ele, e seus olhos brilharam com uma luz própria, mansa e profunda. Isso, ele disse, é a jornada que começamos agora, mas para encontrá-lo, você terá que deixar algo para trás. Jesus fez uma pausa,
e seu olhar pareceu perfurar décadas de auto-engano. Terá que deixar a necessidade de agradar a todos, começando por agradar a si mesmo. E naquele instante, algo mudou no ar. Uma decisão silenciosa germinou no coração de Marcos. Aperrada, frágil, mas viva, o próximo passo seria o mais assustador: olhar para as máscaras não como armaduras, mas como correntes. E Jesus estava ali, não com uma ordem, mas com uma mão estendida, pronto para caminhar com ele no vale mais escuro de todos, o vale da própria identidade perdida. O vento da varanda acariciou o rosto de Marcos, levando consigo um pouco da névoa quente que turvava seus pensamentos. Ele ainda sentia o eco do toque de Jesus em sua mão, uma impressão de paz que era ao mesmo tempo estranha e profundamente familiar, como voltar para um lar esquecido. Comece pelo óbvio. A voz de Jesus ressoou dentro dele, calma como o mar em dia de calmaria. O que você mais teme que as pessoas descubram? A pergunta atingiu Marcos como uma flecha certeira. Sua mente imediatamente se encheu de imagens. O pavor de parecer incompetente na reunião, o medo de decepcionar seus pais ao escolher uma carreira diferente, o terror de ser considerado egoísta por dizer não, a ansiedade sufocante antes de qualquer evento social, onde ele ensaiava mentalmente cada frase. Ele abriu a boca para responder, para listar seus medos, mas Jesus fez um gesto suave. Não para mim, para você. Olhe para eles. E então, diante de seus olhos, como os projetadas na tapeçaria da noite, as cenas começaram a se materializar. Ele se viu naquela manhã, concordando com um colega de trabalho sobre um projeto que sabia ser falho, só para evitar conflito. Viu-se cancelando seus planos para atender a um pedido desnecessário da família. Viu o rosto ansioso refletido no espelho do elevador, ajustando a expressão para neutro e agradável antes da porta abrir. Cada cena era um fio, e juntos, esses fios teciam um pesado manto de aprovação que ele carregava nos ombros. Ele não chorou. Sentiu uma vergonha diferente, não a que queima, mas a que clareia. A vergonha de quem percebe que desperdiçou um tesouro, sua própria autenticidade, em troca de moedas falsas. Veja o cansaço, disse Jesus, seu olhar fixo nas projeções silenciosas. Veja o menino que aprendeu a silenciar sua voz para preservar a paz. Veja o homem que confundiu serviço com servidão. Você não está tentando agradar a todos, Marcos. Você está tentando comprar amor. Está tentando controlar a rejeição. E isso não é humildade. É um tipo de orgulho disfarçado. A crença de que, com esforço suficiente, você pode controlar como os outros o veem e se sentem. As palavras foram como um raio de luz em um quarto escuro, iluminando a poeira que flutuava no ar. Se Jesus estivesse aqui, ele não apontaria o dedo para os erros, mas para a raiz doente, a raiz do medo, o medo de não ser suficiente por si só. E se, a voz de Marcos saiu trêmula, eu parar? E se eu começar a ser verdadeiro? E as pessoas me abandonarem? Se eu for rejeitado? Jesus se voltou para ele completamente. Em seus olhos, Marcos não viu promessas falsas de que tudo seria fácil. Viu algo mais sólido. Alguns se afastarão, Jesus admitiu, com uma honestidade que cortou como uma lâmina limpa. Quando você para de bancar o reflexo, aqueles que só amavam o reflexo podem se perder. Mas você realmente quer o amor que é dado a uma persona, a uma máscara, ou quer ser amado por quem você é, com suas imperfeições, suas opiniões, seus nãos e seus sims autênticos? A pergunta pairou no ar. Era encruzilhada. O primeiro amor a ser reconquistado, Jesus continuou, sua voz baixa mas poderosa, é o seu próprio. O amor que você negou a si mesmo toda vez que calou sua verdade para ganhar um sorriso alheio. Alguém aí precisa ouvir isso hoje. O amor verdadeiro não precisa ser comprado com a moeda da sua própria alma. Se você está cansado de performar, respira fundo. Essa sensação de alívio ao ler isso pode ser um sinal. Não ignore. Marcos sentiu um nó se desfazer em seu peito. Não era mágica, era uma permissão sagrada para ser falho, para ser humano, para ser ele. Ele olhou para suas mãos, as mesmas mãos que tanto aplaudiram para agradar, que tanto trabalharam para construir uma imagem. E, pela primeira vez, viu nelas não ferramentas de aprovação, mas parte de um corpo que merecia descanso, de uma vida que merecia ser vivida, não apenas aprovada.
Ele tinha 1000 perguntas. Por onde começar? Como consertar o que foi quebrado? Mas ao olhar para Jesus, viu que a resposta não estava em um manual de reparos, mas em um convite. O convite para, finalmente, fazer a jornada de volta para casa, para si mesmo. E a próxima pergunta de Jesus mostraria que o caminho começava no lugar mais inesperado e doloroso de todos. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era um espaço sagrado onde a verdade, finalmente nomeada, podia respirar. Marcos sentiu o peso da armadura que carregava, placa por placa, máscara por máscara, e pela primeira vez perguntou-se sobre o alívio de deixá-la cair. Mas o medo era um animal familiar, agarrado às suas costas. Por onde eu começo? A pergunta de Marcos era um sussurro roubado ao desespero. A vida inteira é isso. Meus relacionamentos, meu trabalho, minha família, tudo é construído nessa areia movediça. Jesus não ofereceu um plano de 10 passos. Em vez disso, seu olhar tornou-se ainda mais profundo, como se visse através dos anos, até a origem da ferida. Tudo começa com uma pergunta que você parou de fazer na infância, disse ele. Sua voz uma corrente suave que lavava a margem da alma de Marcos. A pergunta é, o que eu sinto? Não o que devo sentir. O que é correto sentir, ou o que fará os outros se sentirem bem. Apenas o que eu, Marcos, sinto neste exato momento. Era uma pergunta assustadoramente simples e assustadoramente vasta. Marcos tentou sondar o emaranhado de emoções dentro de seu peito, sob a ansiedade crônica, sob o cansaço profundo. O que havia? Raiva, talvez. Uma raiva surda e antiga por ter se traído tantas vezes. Tristeza, um oceano dela, por todos os que ele sufocou antes que pudesse nascer. E, em um cantinho muito pequeno, protegido, um lampejo de desejo, de querer algo só para si. O desejo foi tão intenso e tão proibido que ele quase recuou. É assustador, ele admitiu, os olhos marejados. Jesus concordou, sem negar a dificuldade. É assustador porque você confundiu amar o próximo com anular a si mesmo. Mas o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, não em vez de si mesmo. O amor que você não tem por quem você não pode dar genuinamente a ninguém. Vira moeda de troca, vira performance. Se Jesus estivesse aqui, ele mostraria que o caminho para fora da prisão do people pleasing não era através de mais regras, mas através da graça. A graça de ser imperfeito, a graça de ter limites, a graça de, às vezes, desagradar. Vamos fazer um exercício. Jesus propôs. Amanhã, você fará uma coisa pequena, algo que você genuinamente queira fazer ou genuinamente não queira fazer, e agirá de acordo. Pode ser recusar um convite sem dar uma longa justificativa. Pode ser expressar uma opinião contrária em uma conversa banal. Pode ser comprar a comida que você gosta, não a que todo mundo espera que você goste. Marcos sentiu um frio na espinha. Parecia um ato de rebelião cósmica. E se magoar alguém? O amor autêntico, Jesus respondeu com uma firmeza serena, pode suportar a honestidade. O que não pode suportar a honestidade é o controle. Você não é responsável pelas reações emocionais dos outros aos seus limites saudáveis. Você é responsável por comunicá-los com respeito. O resto é da jornada deles. E naquele instante, algo mudou no ar dentro de Marcos. Uma pequena semente de coragem, regada pela verdade e pela permissão divina, brotou no solo árido de sua alma. Não era uma coragem de herói, barulhenta e destemida. Era a coragem quieta de uma flor que decide romper o asfalto para buscar o sol. Ele olhou para a cidade outra vez. Cada luzinha agora parecia menos um farol de expectativa a ser atendida e mais, uma alma em sua própria jornada. Talvez algumas tão perdidas quanto a sua. A solidão que ele sentia começou a se transformar. Já não era a solidão do prisioneiro na cela dos espelhos. Era a solidão do viajante que, pela primeira vez, olha para a estrada longa e desconhecida à sua frente e percebe que não está sozinho na partida. Jesus colocou uma mão em seu ombro. O toque era um selo de pacto, uma transmissão de força. A jornada é sua, mas você não caminha sozinho. Eu nunca estive interessado no personagem.
Sempre amei o autor, mesmo quando ele estava perdido dentro da própria história. O fechamento épico se aproximava, mas antes da cura final, viria o momento mais profundo. O encontro de Marcos não com um Deus distante, mas com o Pai que sempre o viu por trás de todas as máscaras e que agora o chamava pelo seu nome verdadeiro, aquele que nem mesmo ele conhecia. O amanhecer não chegou com estrondo, mas com um silêncio dourado que preencheu a sala. Marcos abriu os olhos ainda sentado no sofá, a mão levemente estendida sobre o tecido, próximo à pequena mancha de café. Ele não estava mais sozinho, mas a presença que havia preenchido o espaço agora residia em seu peito como uma paz sólida e quente. Era como se Jesus não tivesse partido, mas tivesse se mudado para dentro, trocando a visita física por uma habitação espiritual. Ele respirou fundo. O ar tinha um sabor diferente, de liberdade. A primeira tarefa parecia um Everest, um simples e-mail no trabalho, respondendo uma demanda irracional com "não poderei assumir isso, mas posso sugerir um caminho". Suas mãos suaram. Seu coração acelerou, batendo contra as costelas como um pássaro preso. O velho script mental disparou. Eles vão pensar que você é incompetente. Vão ficar bravos. Vão te excluir. Ele fechou os olhos e tocou a mancha de café no sofá. A imperfeição permitida. Ele respirou a paz que agora habitava seu interior. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria ao seu lado, não para escrever o e-mail por ele, mas para firmar sua mão enquanto ele, Marcos, o fazia. Com um estalo quase audível do coração, ele clicou em enviar. O céu não desabou, a terra não tremeu. Apenas um alívio avassalador, limpo e puro, lavou sua alma. Ele não havia agredido ninguém, apenas havia sido verdadeiro. E isso não o matou, libertou. Os dias se tornaram um laboratório de pequenas coragens. Um não, obrigado aqui. Uma opinião contrária ali. A escolha do restaurante que ele gostava. Algumas pessoas estranharam. Um amigo afastou-se, comentando que ele tinha mudado. A dor da rejeição foi real, aguda, mas era uma dor limpa, de luto por algo que nunca foi verdadeiro. E no lugar dela, surgiram conexões surpreendentes. Pessoas se disseram: finalmente te conheço de verdade. Um respeito novo no trabalho. A sensação, lenta e doce, de se reconhecer no espelho pela manhã. A maior transformação, porém, veio em silêncio. Uma noite, olhando para aquela mesma foto na parede, ele, sorrindo na festa, Marcos não sentiu mais náusea. Sentiu compaixão. Compaixão pelo homem da foto, que fazia o melhor que podia com as feridas que carregava. Ele não a tirou da parede. Aceitou-a como parte de sua história. Ele não se tornou egoísta. Tornou-se autêntico. E descobriu que o amor que flui de um coração inteiro é infinitamente mais poderoso que o que brota da necessidade. Agora, quando serve, serve por amor, não por medo. Quando silencia, é por sabedoria, não por covardia. A revelação espiritual final não foi um trovão, mas um sussurro que se tornou a nova base de sua vida. Deus nunca pediu uma performance. Ele deseja uma relação. E você só pode se relacionar com ele e com o mundo quando para de representar e começa a ser. Marcos saiu na varanda, a mesma onde a jornada verdadeira começou. A cidade luzia abaixo, mas agora ele não via mais um tribunal de expectativas. Via histórias, via pessoas, talvez algumas, como ele, exaustas de agradar. Ele olhou para o céu estrelado, um sorriso tranquilo nos lábios. A cura não era a perfeição, era a paz. A paz de ser filho, não funcionário. De ser amado por ser, não por fazer. Se essa história tocou um lugar em você que está cansado de representar, não aguarde só para si. Alguém neste exato momento pode estar no carro, na frente do espelho ou no sofá de uma casa perfeita, sentindo o mesmo vazio. Alguém precisa saber que existe um amor que não precisa ser comprado com a moeda da sua alma. Compartilhe esta história. Pode ser o primeiro sopro de ar puro na vida abafada de alguém. Pois se Jesus estivesse aqui, ele diria: não deixe que esta mensagem morra em você. Estenda a mão. A liberdade de um pode ser o começo da liberdade de muitos. Compartilhe. Alguém está esperando por isso.